Olha só, Juízes, capítulo 13. Você vai ver uma história de alguém que você já conhece. Eu quero trazer algumas lições, algumas interpretações aqui para nós sobre essa passagem, tá bom? Juízes 13, a partir do versículo 1, do 1 ao 5 nós vamos ler. Olha só, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher que era o quê? Essa mulher era? Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Até aí, amém? De que nós estamos falando aqui? Sansão. Se você não lembrava quem era, inscrição do carisma aqui depois, ó. Gente, olha só que interessante, quando nós ministramos isso aqui pela manhã, chegou uma mulher com uma criança no colo, falou: pastor, eu estou vindo aqui com essa criança no colo, porque eu era estéril e foi profetizado isso para mim quando eu estava aqui no culto, e hoje eu estou trazendo a minha criança aqui para você ver que o nosso Deus opera milagres. Irmão, você entendeu o milagre que está acontecendo aqui? Isso é milagre, meu irmão. Se aconteceu na vida dela algo assim, pode acontecer na sua também. O nosso Deus é um Deus de milagres, amém? É um Deus que continua operando, continua fazendo, continua curando, continua mudando o laudo médico, continua mudando papéis. O nosso Deus é o Deus que continua sendo Deus, amém? Nós precisamos crer nisso. Então olha só, aqui você acabou de ler um pouquinho sobre o nascimento de Sansão. Ele tinha um voto de nazireu. Se você lê em Números capítulo 6, nós vamos ler, mas você anota, depois você lê isso lá. Número 6 está falando de como é esse voto de nazireu. O voto de nazireu aqui falou um pouquinho, mas lá ele está mais discriminado sobre o que é. Tinha alguns princípios e valores que aquele que tinha o voto ali não poderia descumprir, e alguns foram citados aqui. Ele não poderia, por exemplo, tomar vinho, tomar bebida forte, tomar até suco de uva. Lá descreve bem o que ele não poderia fazer lá em número 6. Aqui fala sobre cortar o cabelo. A palavra diz: não passar a navalha na cabeça. Ele não poderia cortar os seus cabelos, fazia parte do voto de nazireu. Outra coisa que ele não poderia fazer era tocar em um cadáver, em nada morto. E lá é tão extremo que fala nem dos seus próprios pais, nem que os pais dele ali falecessem, ele não poderia tocar naquele cadáver, porque isso fazia parte de um voto de nazireu. Nazireu significa consagrado, separado, dedicado a algo. Então ele foi separado para isso, ele foi criado, veio de um milagre, de uma esterilidade. Ele nasceu ali por um objetivo, que está no versículo 5 que nós lemos. Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Qual era o propósito da vida de Sansão? Iniciar a libertação, começar ali esse processo de libertação de Israel das mãos dos filisteus. Um período onde o povo de Israel era oprimido pelos filisteus, era escravizado pelos filisteus, eram roubados ali pelos filisteus. O Senhor envia Sansão com um propósito. E olha só, agora vamos pular lá para o capítulo 14, no versículo 1. Juízes 14, 1, está do lado aí. Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo. Já começou. Viu uma mulher do povo filisteu. Qual era o propósito da vida de Sansão? Iniciar uma libertação de Israel do povo. Mas viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser a minha esposa. O Sansão está de brincadeira com a nossa cara. Ele foi escolhido
por Deus, veio de um milagre, de uma esterilidade. Começa o milagre desde o seu nascimento, um voto de Nazireu, uma aliança firmada, consagrado, dedicado para um único objetivo, para um único propósito. Cuidado, os pais dele sempre zelavam, pais zelosos, zelando ali do menino, para ele não quebrar esses votos, para ele não desprezar essa aliança que ele tinha com o Senhor. Quando ele chega nessa idade de ter ali as suas próprias escolhas, a primeira escolha que ele faz é o que já começa a descumprir completamente o motivo pelo qual ele nasceu, cara. O que eu quero chamar a atenção nisso? Porque, olha só, a quebra de princípios e valores, ela dá início aí, na desobediência, na infidelidade para aquilo que o Senhor já falou para você. Domingo passado, se você não estava aqui, essa ministração está lá no nosso canal do YouTube. O que Deus espera de mim? Se você não sabe, irmão, o que Deus espera de mim, você vai lá e assiste essa semana aqui e compartilha com alguém que também precisa saber isso. Sabe, o mínimo que nós precisamos entender é que lá em Efésios 2:8 está escrito que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Bom, santidade, ser uma pessoa irrepreensível, o que é isso? É fidelidade com a aliança que o Senhor tem conosco. O Senhor quer de nós essa fidelidade a uma aliança. Mas olha só, Sansão sabia dessa aliança, sabia do seu voto ali de Nazireu que ele tinha com o Senhor. Ele começa a descumprir isso, e essa desobediência dela, ela vai começar a determinar diversas consequências na vida dele, pelo fato de desobedecer. Irmão, eu tenho convicção do que eu vou falar aqui. Cada uma pessoa que tem, eu não sei quantas pessoas, tem muita gente aqui, cada um de vocês, sejam jovens, sejam adolescentes, sejam mais idosos, cada um de vocês tem um propósito a ser cumprido. Cada um de vocês tem. Pastor, eu não sei qual que é. Irmão, independente se você não saiba, fidelidade àquilo que a palavra já diz, fidelidade aos princípios, fidelidade aos valores, fidelidade às promessas que já estão aqui, fidelidade, nós temos isso, e é isso que requer de nós. Porém, essa quebra de princípios e valores se inicia nessa desobediência, nessa infidelidade das coisas que Deus já determinou sobre nós. Então começa a desencadear algumas coisas. Então quando ele fala isso para os pais dele, olha que os pais dele respondem no versículo 3 de Juízes 14. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Ele quebra um voto com o Senhor. Depois ele já começa a desonrar os seus pais. Está vendo a consequência que a desobediência vai trazendo? Ele começou desonrando ao Senhor, começando desonrando princípios, valores, se esquecendo, desprezando o chamado pelo qual ele nasceu, que ele sabia disso. Ele precisaria lutar contra os filisteus, mas as primeiras ações dele já é querer casar com uma mulher filisteia. E aí na família ali já há discórdia. E quem tem filho na idade de namoro aqui? Vocês sabem o quanto esses meninos teimosos, não é? Você também já foi, né? O pai cria 20 anos, conhece a menina ontem, nada do que o pai falou valeu mais, né? Agora só quer saber, o olho brilha, né? Nossa, é o amor. Mas às vezes não escuta o pai e a mãe, que já tem, principalmente mãe, né? Mãe tem o sexto sentido. Jovem, escuta aqui, se a mãe falar que não é de Deus, não é de Deus, cara. Não é de Deus. Viu? Se falar que não é de Deus, você fala: desculpa, mas eu preciso terminar porque a minha mãe falou que não é de Deus. Mas sua mãe tem que ser crente, né? Ela tem que ser serva de Deus, ela tem que ser fiel também, né? Senão não vale, né? Mas gente, voltando aqui, ele começa a descumprir, ele começa a descumprir princípios, ele começa a fazer essa quebra de votos, ele começa a desprezar o chamado pelo qual ele foi escolhido, pelo qual ele nasceu, ele começa a desonrar pai e mãe, ele começa a ter diversas quebras de princípios, e a primeira delas do seu voto é justamente depois disso, porque ele sai daí, ele vai ao encontro dessa mulher, e quando ele está no meio do caminho aparece um leão. Nós sabemos que Sansão, entre aspas, você conhece ele porque ele é dotado de uma força sobrenatural, que toda vez que o Espírito possuía, ele tinha essa força sobrenatural, e quando veio esse leão, a palavra diz que ele rasgou esse leão com a mão, como se fosse um cabritinho. Então tamanha força que ele tinha. E depois ele vai para o seu destino. Na volta ele passa onde estava o cadáver desse leão. Ele passa onde estava o cadáver desse leão, e um enxame de abelhas ficou ali naquele cadáver e produziu mel. E Sansão, ele vai até aquele cadáver e ele pega mel daquele
cadáver. Qual era uma das coisas do voto de Nazireu? Não tocar em cadáver. Ele vai, mete a mãozona para pegar mel e toca. Desobediência, desonrar pai e mãe, começa a quebrar o voto de Nazireu. Irmão, ele foi procurar satisfazer ali algo, talvez dele, foi procurar doce em algo que já estava morto. Você entende isso? Ele descumpriu completamente o que ele não poderia fazer quando ele faz isso. Sabe, isso é um alerta para nós. Muitas vezes nós queremos procurar prazer em algo que já está morto. Você entende isso? Você quer procurar prazer em lugar onde nem tem vida. Você quer procurar ainda se aventurar em alguns lugares que não tem princípios, que você está no meio de pessoas completamente com valores diferentes de você. Muitas vezes as pessoas saem para procurar valores ou para procurar prazeres em lugares onde nem vida tem. Uma coisa que nós precisamos entender, meu irmão: o prazer não está na infidelidade, o prazer está na fidelidade com o Senhor. A infidelidade não te dá prazer. Eu vou aqui, rapidinho, vou fazer isso. Não, infidelidade com seus princípios e valores jamais te dará o prazer de ter uma aliança firmada com o Senhor. Isso nós precisamos entender, nós precisamos viver isso. São princípios que jamais não podem ser quebrados. São alianças que nós temos com o Senhor que jamais podem ser desprezadas. Ele começa aí. Ele começa já quebrando. E aí quando ele vai, ele insiste nesse casamento. Ele vai e insiste nesse relacionamento. E ele depois vai armar o seu casamento. Vai dar um banquete para esse casamento. Vai dar uma festança que durava 7 dias lá naquela cultura habitual lá. Imagine uma festa de 7 dias com comida, bebida. Chega 30 amigos dele lá para festejar com ele. E ele se entrega também a essa festa, a comida, a bebida, com povos diferentes que adoravam outros deuses. E mais um voto é quebrado: o de não beber vinho. Mais um voto é quebrado. Mais um voto: desobediência, desonrar pai e mãe, tocar em cadáver. Você está vendo que a vida dele está começando aí de mal a pior pela desobediência, pelo descumprir os votos, por descumprir aquilo que o Senhor tinha falado para ele fazer. E ele começa com essa decadência, vai descumprindo. Ele vai, se entrega, ele nem chega a firmar o casamento, ele sai para matar alguns filisteus devido a alguma aposta que ele fez ali com seus amigos. Ele vai, ele mata 30 filisteus lá, traz roupas para os seus amigos. E quando ele chega lá, o sogro dele tinha dado aquela prometida em casamento para ele, para outra pessoa, porque ele saiu do casamento. Aí eles entenderam que ele não estava mais querendo aquilo, que ele abandonou. E aí ele vai, e o sogro dele dá a futura ex-esposa em casamento a outra pessoa. Meu irmão, Sansão fica bravo. Imagine um homem forte, bravo. Ele sai dali, ele pega umas raposas, amarra umas tochas, joga lá na plantação dos filisteus, porque ele estava lá no meio dos filisteus. Então ele começa a acabar com a plantação dos filisteus. E os filisteus ficam mais bravos ainda e começa a vir e mata esse sogro, mata a mulher que seria a mulher dele, que depois virou a mulher do outro. Olha só que confusão que começa ali, de matança por desobediência, por estar fora da visão, por estar quebrando princípios, quebrando valores. E aí Sansão acaba saindo dali e foge para um outro lugar. E a palavra diz que ele dorme com uma prostituta. Olha só onde ele já está, o nível onde está. E depois ele chega ao ponto de encontrar depois quem? Dalila. Que aí começa a história que você talvez conheça mais de Sansão, que é o encontro dele com Dalila. Mas olha só, vindo de desobediências, de infidelidades, de quebra de princípios, de quebra de valores, de buscar prazeres em lugares onde nem tem vida, depois ali na festa sendo influenciado talvez por seus amigos. Irmão, falamos aqui fortemente isso na palavra de domingo passado. Sabe, nós não somos um produto do meio, nós somos um produto do céu, amém? Por isso, você pode dar uma glória a Deus por isso? Que você é um produto do céu, você também é escolhido, assim como ele foi, você também é escolhido, amém? Você entende que você é escolhido? Amém? Entende que você é um escolhido do Senhor? Então, meu irmão, o meio não tem que te influenciar, você que precisa influenciar o meio. Você não pode se deixar levar, não, porque eu estou aqui nesse meio e todo mundo faz, então aqui vamos fazer o rolo. Não, não.
Você tem que ser diferente, você tem princípios, você tem valores, você tem uma aliança com o Senhor. Então você precisa ser firme nesse posicionamento, nessa aliança que você tem com o Senhor. Independente do local onde você esteja, independente do meio onde você esteja, você precisa ser a pessoa que vai trazer a diferença para aquele local, que vai transformar aquele ambiente. Porque aquilo que habita em você é muito maior do que aquilo que habita nas outras pessoas, amém? Você crê nisso, amém? E ele começa, e nós precisamos entender isso, que nós precisamos ser esses transformadores de ambiente. Por isso que Paulo, ele é muito enfático lá em Romanos 12, quando ele fala de nós não tomarmos a forma, desse mundo, não se amoldar, não tomar a forma desse mundo presente. Quando ele está falando mundo, ele está falando era. Ele está falando daquelas coisas que estão colocando naquele determinado período de tempo. Por exemplo, hoje você se depara com ideologias que não são as mesmas que nós acreditamos, com princípios e valores que não são os mesmos que nós cremos, com talvez conceitos de família que não é o mesmo conceito, que você depara com todas essas coisas. Então Paulo vem e fala, se ele falasse hoje, ele fala assim: vocês não têm que se amoldar a isso, vocês não têm que se amoldar a isso, vocês precisam ser transformados pela renovação da... Por quê? Porque aqui saem as nossas decisões. Você pensa antes de agir. Alguns, outros, em regra, todos pensam antes de agir. Então vem aqui, transformação de mente. E uma coisa que nós precisamos entender é que nova mentalidade produz uma nova realidade. Bom, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, a palavra fala: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então é um novo ser, uma nova criatura, uma nova mentalidade, uma nova realidade, uma realidade não mais natural, mas uma realidade sobrenatural, que foi pelo qual o Senhor te chamou, fazer coisas sobrenaturais, amém? Não é isso? Amém? Não foi isso pelo qual o Senhor te chamou? Para as realidades espirituais, e não somente coisas naturais. Mesmo coisa natural todo mundo faz, mas sobrenatural só quem é nascido do Espírito, amém? Então nós precisamos entender que é para isso que o Senhor nos chamou. Então Sansão, ele se deixou levar por todas essas coisas, por influência de outras pessoas, por amigos que se diziam amigos, mas também que influenciavam coisas ruins. E nós precisamos entender e ter um nível de maturidade. Por isso que quando Paulo fala em 1 Coríntios, ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas eu virei homem, eu amadureci. Então depois que eu amadureci, o que eu fiz? Deixei as coisas de menino. Meu irmão, a gente está numa maturidade espiritual que a gente não tem que ser mais influenciado pelo mundo. A gente não tem que mais concordar com tudo que o mundo quer colocar. A gente já abriu os olhos para isso. Eu creio que você já abriu os olhos para isso. Eu creio que você já entendeu que toda uma mídia, era voltada completamente para mudar a sua forma de pensar. Você entende isso? Você entende que tudo é mudado, tudo é feito para mudar as suas realidades e princípios e valores que talvez você não concorda, e entrando na sua casa devagarzinho e aos pouquinhos você ir aceitando. Você entende que tudo é voltado para isso? Mas agora, meu irmão, amadurecemos, deixamos as coisas de meninos, não raciocinamos mais como meninos. Agora nós entendemos quem nós somos em Deus, e essas coisas podem ser normal para o mundo, para nós não. Pode ser normal para um monte de gente, para os seus amigos do trabalho, para onde você estuda, enfim, para várias pessoas, mas para nós não. Para nós não. Hoje, você sabe, e já falou diversas vezes, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Meu irmão, se a palavra diz que você é filho de Deus, toma isso para você. Fala assim: eu recebo. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é herdeiro de uma promessa, tem um espírito de adoção ali sobre você, então esse entendimento de quem nós somos no Senhor precisa estar completamente forte, para que a nossa identidade esteja firmada nele. Nós conseguimos daí manter o nosso posicionamento fiel às Escrituras, para que não venhamos se deixar levar por ventos de doutrinas. Então precisamos estar fiéis a tudo isso. E aí Sansão, ele continua, ele vai caminhando. E depois de todo, quando ele conhece lá de todas as frustrações que Sansão teve, que ele conhece Dalila, ele começa a brincar com o dom dele. Ele era dotado de força. Então Dalila começa a fazer perguntas para ele: nossa, da onde vem a sua força, amor? Ela começa a perguntar, ele fala: você tem que amarrar os meus pés, minhas mãos, com 200 cordas. Ele começa a inventar um monte de historinha lá para ela. E aí, quando ele dorme, ela amarra ele
e depois ela acorda, ele fala: nossa, os filisteus estão vindo. Ele vai, arrebenta tudo e é pegadinha. E faz isso por algumas vezes. Meu irmão, ele está brincando com o dom que Deus deu para ele. Você está entendendo isso? Você está entendendo a gravidade disso? De brincar com algo que Deus te deu para ser usado para um propósito específico? Irmão, eu tenho convicção que tem pessoas aqui que já receberam dons, talentos, ministérios, sabe, projetos, talvez, enfim, e tudo isso está enterrado, e tudo isso está parado. Não sei porquê, não sei o motivo, não sei se por influência de alguém, das pessoas que talvez vocês ouviram, talvez por uma falta de fé sua, mas eu sei que tem pessoas aqui com dons e talentos enterrados, com ministério, projetos engavetados lá, ó, pronto, mas tudo parado. Talvez por falta de posicionamento, de confiança, de fé, de entender o motivo pelo qual o Senhor te deu isso. Meu irmão, se o Senhor te deu algo, se você entende que foi o Senhor que te deu, meu irmão, você precisa se levantar. Você não pode deixar tudo isso abafar você. Sabe por quê? Porque se o Senhor te deu, Ele está esperando fidelidade nisso que Ele te deu. Ele não quer que você despreze aquilo que Ele te deu. Ele não quer que você despreze o dom, o chamado, o talento, o projeto, ou sei lá, o que quer que seja que o Senhor te deu, em sonho, em visão, em profecia, em revelação, eu não sei. Sabe, mas o Senhor não quer que você despreze isso que Ele te deu. Olha só as consequências que nós assumimos quando desprezamos aquilo que o Senhor nos deu. Então ele começa, mas chega em determinado momento ali que Sansão, ele fala a verdade. Ele fala o que de fato traz a sua força. Lembra, ele já tinha tocado no cadáver, ele já tinha bebido bebida forte que ele não poderia, e agora ele chega num terceiro ponto. Ele chega para Dalila e fala: ó, na minha cabeça não pode passar navalha, eu não posso cortar os meus cabelos. Se cortar os meus cabelos, a minha força se vai. E aí Sansão dorme. E o que ela faz? Capítulo 16, versículo 20. Olha o 19 primeiro. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela clamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Olha só, meu irmão, nascido de mãe estéril, milagre, um milagre ambulante. Nascido de mãe estéril, separado, consagrado, com voto de Nazireu, com um propósito específico, sabe? Começar ali a libertação de Israel da mão dos filisteus. Tudo para ser o melhor juiz daquela nação, porque foi escolhido com um propósito específico. Deus falou, revelou, o anjo apareceu, os pais sabiam, os pais cuidavam, tinha tudo para ser o garoto prodígio, mas desobediência, quebra de votos, quebra de aliança, desprezar a paz, desprezar tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que o Senhor já tinha ministrado para ele foi desprezado ali. E aí versículo 21, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Meu irmão, olha só, furaram os seus olhos. Irmão, quando você começa a desobedecer, quando você começa a sair dos caminhos do Senhor, quando você começa a se desviar por algum motivo, ou até mesmo da igreja mesmo, você começa a perder completamente o seu foco. A primeira coisa que você perde é isso daqui, ó. Não os seus olhos físicos aqui, mas aqui está representando a visão. Você perde a visão de Deus. Você entende isso? Você perde a visão, você perde o foco, você perde ali o propósito pelo qual você estava caminhando. Isso é perdido aqui. A primeira coisa que fizeram é quando arrancar os olhos, furar os seus olhos. Ele estava sem visão daquilo que o Senhor, já estava longe, não estava mais dentro de um propósito ministerial. Então olha só, e uma coisa que nós precisamos entender: como Sansão desprezou tudo aquilo que o Senhor te deu, uma coisa agora que nós precisamos entender é ter gratidão por aquilo que Deus nos dá. Talvez você reclama do dia, está chovendo, você reclama da chuva, está sol, você reclama do sol, você reclama talvez da família que você está, do carro que você tem, do emprego que você tem, do salário que você ganha. Mas e se amanhã você não tiver salário, emprego, carro, família, casa, e aí?
Gratidão. Gratidão por aquilo que o Senhor te deu. Você já é grato, talvez, pela igreja que o Senhor te deu, mesmo cheia com o seu carro travado? Você já agradeceu ao Senhor pelas pessoas que você tem conhecido e te impulsionado, talvez dentro do seu chamado? Você tem agradecido pela família, mesmo que tenha suas falhas, que não é uma família perfeita? Você já agradeceu por estar onde você está, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo carro, pelo seu salário? Você já agradece ao Senhor por isso? Então nós precisamos ter gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Sabe por quê? Porque Deus dá aquilo. O que Deus nos dá, meu irmão, nós precisamos entender que é para o cumprimento do nosso chamado. Você tem em mãos, meu irmão, aquilo que você precisa para cumprir o seu chamado. Amém? Você entende isso? Pastor, eu não tenho nada. Então o Senhor quer fazer um milagre na sua vida e ser a partir do nada. Amém? Pastor, mas eu tenho pouco. Meu irmão, você tem o que o Senhor precisa para você, para o seu chamado ser cumprido. Achei que eu ia escutar um amém, agora amém. Amém, você tem o que você precisa. Você não, porque quando eu tiver isso, quando eu estiver ganhando mais, quando eu tiver mais conhecimento, quando eu tiver mais assim, aí eu começo a fazer. Meu irmão, o que você tem hoje em mãos é o suficiente para Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida hoje. Por intermédio de você, está pronto. O que você tem é o que você precisa para começar a ser usado por Deus hoje. Pastor, eu só tenho o meu testemunho. É isso que vai mudar a vida de outras pessoas, é o seu testemunho. Pastor, eu conheço pouco. Meu irmão, na hora que você for falar, o Senhor vai te dar o dom de sabedoria ali. Você vai começar a falar e nem vai saber o que você falou, mas a pessoa vai receber. Então é gratidão, agradecer. Eu sei pouco, amém, vou usar o meu pouco. Eu comecei agora, amém, é isso que eu vou usar o que tem em mãos. O Senhor só dá para você aquilo que Ele precisa, aquilo que você precisa para cumprimento do seu chamado. Se a gente seguir no versículo 23, a gente vai ver que Sansão, ele começou a ser, motivo de zombaria. As pessoas amarraram ele e ele ficava como se fosse um bobo da corte ali. Todo mundo brincava com ele, as pessoas colocavam ele lá para ser humilhado ali. Aquele que foi escolhido pelo Senhor estava preso, sem visão e sendo humilhado. Olha só, meu irmão, o ponto que chega. Nossa, aquela pessoa tem uma palavra, tem uma promessa. Irmão, se desobedecer, se não cumprir aquilo que o Senhor falar, se desprezar os votos do Senhor, se começar a caminhar dessa forma degradativa, na verdade, olha onde uma pessoa dessa pode parar. E agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 26, aí de Juízes 16. Sansão disse a um jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Olha ele aí, mais uma vez, sendo motivo de zombaria. Presta atenção nessa oração que Sansão fez nesse momento. Você entendeu tudo que aconteceu na vida dele. Você viu a decadência que ele chegou, como ele nasceu, o motivo pelo qual ele nasceu, o propósito que ele tinha e aonde ele está agora. Agora olha a oração de Sansão. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me o quê? Forças, mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Meu irmão, presta atenção nisso. Sansão estava orando, pedindo a Deus uma coisa que ele teve a vida inteira e desprezou. Você entendeu isso? Então por isso que você tem que agradecer, para que amanhã você não fique orando, pedindo para Deus uma coisa que Ele sempre te deu e você sempre desprezou. Você tem um dom hoje, não fica comparando o seu dom com o dom da pessoa do lado. O que o Senhor te deu é para você usar, porque amanhã você não vai ter e fala assim: Senhor, eu queria tanto o meu dom. Então por que você não valorizou? Então por que você não usou como deveria usar? E por que você não se posicionou como deveria se posicionar? Meu irmão, deixa eu te falar algo. Nós não precisamos esperar chegar num período de decadência, num momento de decadência na nossa vida, igual chegou a vida de Sansão, para a gente lembrar que era escolhido e agora. Meu irmão, você não precisa esperar chegar num ponto desse para você falar: Senhor, eu estou aqui, lembra de mim, dá-me força novamente, dá o meu dom. Meu irmão, você não precisa. Sabe por quê? Porque o Senhor está te dando essa oportunidade hoje aqui. O Senhor está te dando essa oportunidade, meu irmão.
Eu não sei os sonhos que tem sobre você, eu não sei as palavras que existem liberadas sobre você. Eu sei que aqui já tem palavra o suficiente para você levantar e falar: Senhor, eis-me aqui. Mas às vezes tem algo específico, assim como tinha na vida de Sansão. Eu tenho convicção que tem pessoas aqui que têm palavras específicas, tem palavras direcionadas, sabe? Tem projetos direcionados. Só que, meu irmão, olha só, o versículo continua. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a mão esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele os empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Olha só, existia um propósito lá no começo, não existia? Ele nasceu por um propósito, e esse propósito foi cumprido na sua morte. Por isso que ele está lá no livro de Heróis da Fé. Se você vê lá, o nome dele está, a história não está, mas o nome dele está lá. Você vai lá em Hebreus, está lá citando Sansão. Por quê? Porque ele morreu em prol do seu propósito. Irmão, se existe um propósito na sua vida, querendo ou não, ele vai ser cumprido. Amém por isso? Agora, o processo, a forma com que ele vai ser cumprido, presta atenção nisso, depende das suas decisões. Depende das suas... Sansão precisava passar por tudo isso que ele passou. Se ele não tivesse escolhido uma mulher filisteia, ele passaria por tudo isso: zombaria, desonrar, quebrar princípios, desprezar a aliança do Senhor, os dons, os talentos, zombar com os dons, brincar. Ele não precisaria passar por nada disso, mas as escolhas, as decisões de Sansão fizeram com que ele passasse por todas essas coisas. Irmão, o Senhor está te dando a oportunidade de escolher estar com Ele, de escolher não desprezar o seu dom, mas pegar o pouco que você tem, ou o dom que você tem. Mas não é esse que eu queria, meu irmão, é esse que o Senhor te deu. Seja grato por isso, porque tem pessoa que ainda nem o dom descobriu. Então seja grato por aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos, e comece a usar esse dom. Sabe por quê? Nós falamos isso aqui direto. O pouco do Senhor para nós é um estágio. Por isso que Ele fala: ser fiel no pouco, que sobre o muito você será colocado. O pouco do Senhor é só para ver se você é fiel, meu irmão. É só para ver se você é fiel. E se você for fiel no pouco, sobre o muito você será colocado. A fidelidade vem no pouco. Eu canto, eu queria cantar de domingo à noite. Meu irmão, o Senhor te chamou para cantar, não para cantar para uma multidão. Eu queria pregar. O Senhor te chamou para pregar, não para pregar para uma multidão. Ele falou para pregar. Seja num GC com 2 pessoas, ou seja num ginásio para 3.000 pessoas. O Senhor te chamou para pregar, não para pregar para multidões. O Senhor te chamou para servir. Servir quem? Servir o rei. Não, servir pessoas. O Senhor te chamou para servir quem estiver na sua frente, quem for necessário servir. Então, meu irmão, a gente tem que ficar escolhendo. Se o Senhor mandou fazer algo, faça aquele algo. Mas meu irmão, ser fiel no pouco. Hoje eu posso falar algo, porque a minha sogra está aqui para provar. Quando a gente fazia GC na casa dela, e só ia eu, a Bruna, e a gente forçava ela a ficar, porque só tinha nós, ela está aqui para provar que não é mentira. Então, quando tinha que pregar para a Bruna e para ela, eu pregava para a Bruna e para ela. Eu não tinha problema. Quando só tinha eu e a Bruna, nem ela ficava: não quero mais ouvir você. Eu pregava para a Bruna e depois a Bruna pregava para mim, mas a gente foi chamado para isso. Então a gente fazia isso independente da quantidade de pessoas que tinha, porque o Deus queria, não é ver eu pregando, Ele queria a minha fidelidade com o chamado que Ele colocou na minha mão. Então, meu irmão, é fidelidade. É fidelidade com aquilo que o Senhor colocou na sua mão. É não desprezar o pequeno começo. É não desprezar onde você está hoje. Saber entender aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos e fazer com excelência, seja para 1, para 2, para 100, para 1000, não importa a quantidade, meu irmão. O Senhor não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com a sua fidelidade. É isso que Ele está se preocupando, e é isso que você precisa compreender, porque é isso que vai fazer você fluir, é isso que vai fazer você crescer, é isso que vai fazer você frutificar, é a sua fidelidade. Sabe, o Senhor não busca o seu dom, Ele não precisa do seu dom, Ele não precisa do seu talento, Ele não precisa da sua conta bancária, Ele não precisa de nada disso. O que Ele precisa é da sua fidelidade.
É você não desprezar a aliança que Ele tem com você, você não desprezar o chamado que Ele tem para você, é você não desprezar tudo aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. É você pegar isso e falar: Senhor, eu entendi. Talvez não é o que você quer, não é o que você espera, não é o que você tem sonhado, mas, meu irmão, não tem problema. Não tem problema. Se eu fosse escolher o dom que eu queria ter, talvez eu não pregaria, eu acho. Sei lá. Talvez não seria pregador. Eu não sou o cara mais expressivo, eu não sou o que tem a melhor oratória, eu não sou o que movimenta bem, né? Eu não tenho tanta expressão. Mas o Senhor me quis que eu fizesse isso, então eu estou fazendo isso. Eu acho que tem dado algum resultado, e glória a Deus por isso, porque é para o Senhor. Então talvez se eu fosse escolher não era isso, mas eu entendi que não sou eu que escolho. Por mais que você pode buscar os seus dons, e a palavra diz: busque com zelo os melhores dons. Você pode buscar o dom que você quiser. Meu sonho é cantar. Busca, mas faz uma aula também, né? Vai no conservatório. Eu queria pregar, então vai, matrícula no carisma, entende da palavra, profunda, vai aí, o carisma, vai start, vida nova, o carisma start, aqui tem para vocês. Eu queria fazer artes, procura o pessoal, sim, vou mesmo, você só não pode ficar parado. Você só não pode esperar que talvez o seu dom, o seu talento vai aparecer do nada. Não, meu irmão, você precisa se posicionar, ser fiel, sabe? E eu quero muito orar por você. Sabe, eu quero fazer 2 orações aqui hoje. Eu quero fazer 2 momentos. Uma, eu quero orar para você. Para você que talvez, sabe, você sabe que tem algo específico. Eu quero orar para quem tem uma palavra específica do Senhor. Meu irmão, talvez você tenha uma palavra específica. Sabe, foi direcionado algo para você. Sabe, eu quero que você fique sentado mesmo. Eu não quero que você levante, mas eu quero que você curve sua cabeça e feche seus olhos. Todo mundo faça isso, por favor. Eu quero que fique de pé somente aquelas pessoas que têm uma palavra específica. Somente quem já recebeu uma palavra específica do Senhor, que talvez um dom, um talento, sabe, algo que o Senhor deu. Eu quero que você que recebeu uma palavra específica, fique de pé. Só você que tem uma palavra específica. Você sabe que Deus foi muito certeiro. Você sabe que aquela palavra foi para você. E eu não sei o que é, mas sabe, foi liberado algo sobre a sua vida, assim como foi liberado para mim quando eu era um jovem, meu irmão. Sabe por que eu estou aqui? Porque um dia, quando eu era jovem, um missionário foi na minha casa. Ele falou que Deus estava entregando um cajado, e ainda falou o nome de uma cidade. Essa cidade era Sorocaba, meu irmão. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu não estou aqui porque eu quis vir, eu não estou aqui porque me mandaram, eu estou aqui porque o Senhor me mandou para cá. Então foi uma palavra específica que eu recebi. Foi uma palavra específica. Então, irmão, se tem algo específico liberado para você, entenda o que eu estou te falando. Fidelidade, cara. Fidelidade. E se tem uma palavra específica para você, nós estamos falando de coisas sobrenaturais, amém? Meu irmão, se é uma coisa sobrenatural, entenda isso, escuta isso. Não busque soluções naturais para algo sobrenatural. Não busca respostas naturais para algo que é sobrenatural. Não fica buscando, Senhor, como vai ser, quando vai ser, meu irmão. Seja fiel àquilo que o Senhor te chamou. E se Ele te chamou especificamente, meu irmão, não espere ter mais, não espere ser mais, não espere talvez, não, meu irmão, começa a fazer amanhã. Chega em casa à noite e já começa a falar: se essa palavra é para mim, o que eu preciso fazer para chegar nessa palavra? Não, você tem um chamado missionário, começa a pensar no seu visto, começa a orar onde, começa a aprender novas línguas, começa a ir fazer a sua parte. Se você tem um chamado pastoral, meu irmão, começa a estudar, começa a vir no GC, começa a se interessar por um GC, por liderar. Mas se você quer ser, independente do que se você quer ser um grande empresário, se Deus falou que você vai ser um grande empresário, meu irmão, comece a empreender, começa com ideias inovadoras, comece a colocar nas mãos do Senhor. Fala assim: Senhor, eu entendo isso, eu estou aqui, eu estou fazendo aqui, esses são os meus planos, está de acordo com os seus. Começa a desenvolver aquilo que Ele já liberou. Se é específico, é para você. Não espere de alguém uma coisa que é para você. Pode ser que ninguém vai entender o que você está fazendo, você está ficando louco, você está ficando maluco, não importa, você está sendo fiel àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu gostaria que os líderes começassem a orar aí por essas pessoas. Talvez não precisa chegar nela, mas já vai intercedendo, já vai orando aí.
Então não espere de outra pessoa aquilo que o Senhor pediu para você, aquilo que o Senhor liberou para você. As pessoas podem não entenderem, não importa, porque não é para elas, é uma realidade que não é delas, é uma realidade que é sua, é o que o Senhor entregou para você. E você não precisa chegar no momento desse aqui que Sansão chegou, para no fim da sua vida, ao ponto de morrer, você falar: Senhor, agora eu quero. Não, o Senhor está te dando a oportunidade hoje, de você se levantar, de você entender, de você tomar posse dessa palavra, tomar posse desse projeto, tomar posse desse dom, desse talento, desse direcionamento. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada uma dessas vidas que estão de pé aqui, que tem, Pai, um chamado específico, Pai, pelo qual o Senhor direcionou algo específico. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo colocou sobre as mentes, o coração, ó Pai, que fez por algum motivo esse dom ser apagado, esse ministério, esse projeto, essa empresa, ó Pai, independente do que for, ó Pai, se o inimigo de alguma forma conseguiu derrubar hoje, Pai, nós anulamos tudo aquilo que o inimigo colocou, Pai, nós anulamos todas as mentiras, ó Pai, que o diabo colocou na mente de cada uma delas, que caiam por terra agora em nome de Jesus, Pai, que eles possam sentir, ó Pai, aí o Teu Espírito Santo direcionando, o Teu Espírito Santo trazendo as ideias novamente, os direcionamentos novamente, ó Pai, traga à memória cada palavra que foi direcionada, ó Pai, cada sonho que foi revelado, ó Pai, cada visão que foi ali instruída, ó Pai, para cada um deles, Pai, coloca de novo, ó Pai, se essa chama foi apagada, que o Senhor venha acender novamente de uma maneira sobrenatural, Pai, que essa chama venha a ser acesa, ó Pai, que esse fervor, ó Pai, para a vida deles sejam acesos novamente, ó Pai, renove as forças, as energias, ó Pai, que todas as frustrações que talvez possam ter sido um empecilho para que isso aconteça, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai, traga a maturidade, traga o entendimento, a graça, a sabedoria, Pai, renova as forças, ó Pai, que Teu Espírito possa estar agora sondando esses corações, ó Pai, trazendo à mente, ó Deus, tudo aquilo que já foi falado, ó Pai, para que seja cumprido, ó Deus, para que seja cumprido, ó Pai, para que eles sejam encontrados fiéis, ó Pai, fiéis a tudo que foi, Pai, que eles venham não dar ouvidos, ó Deus, às falsas amizades, ó Deus, pessoas que possam induzir ao erro, ó Pai, tira todo o empecilho, ó Pai, todas as barreiras, ó Pai, que possam estar na frente deles, impedindo, ó Pai, o fluir, ó Deus, impedindo o fluir do chamado, ó Pai, do dom, do talento. Tira, Pai, tudo que já foi colocado em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, para que eles vejam, ó Deus, somente aquilo que o Senhor mostrar, ó Pai, para que eles ouçam e tenham discernimento somente da Tua voz, ó Pai, para que os olhos sejam abertos, ó Pai, e consigam ver, ter a visão, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor já liberou, ó Pai, porque nós vimos aqui, a primeira coisa que se perde, ó Pai, é a visão, mas não, Pai, nós profetizamos a restauração da visão para cada uma dessas vidas. Espírito Santo, comece a abrir esses olhos espirituais, de discernimento a esses ouvidos, ó Pai, direcionamento, ó Pai, para que eles sejam impulsionados, ó Pai, e esse ano, ó Pai, Deus, possa ser de fato o ano de portas abertas, ó Deus, para tudo que o Senhor já liberou para a vida de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé agora. Eu quero fazer mais uma oração. Irmão, nós não precisamos, como eu disse, de uma tragédia também para voltar para os caminhos do Senhor. Nós não precisamos disso. Eu repito, o Senhor tem nos dado oportunidade, e uma dessas oportunidades Ele está te dando agora. Agora. Eu gostaria que a igreja ainda ficasse com os olhos fechados. E se você está aqui nessa noite, o Espírito Santo ministrou o seu coração, e você está tendo esse entendimento de que precisa se reconciliar com o Pai. Mas eu já sou da igreja há tanto tempo. Meu irmão, como eu disse, o Senhor não quer buscar, e quando Ele vir buscar, Ele não vai perguntar quantos anos você tinha de igreja. Ele quer saber se você era fiel ou não. Isso não diz respeito a você estar dentro ou fora da igreja. Mas se você hoje, o Espírito Santo tocou no seu coração, sabe, você está, queimando para ter uma reconciliação com o Senhor, sabe, eu quero orar por você. Você no seu lugar aí, levanta uma mão bem alto. Deixa eu orar para você que quer se reconciliar com o Senhor. Sabe, sai do seu lugar, vem aqui para frente rapidinho, não tem vergonha não, sabe, isso não é um momento de vergonha, é um momento do Senhor estar lá olhando para você.
sabe, sai do seu lugar, vem correndo aqui para frente. Ou você está aqui e falou: pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Meu irmão, se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, sai correndo para o seu lugar, vem aqui para frente. Não espera não espera o vizinho vir, não espera o seu amigo vir, não espera o seu cônjuge vir, não. É você e Deus, é você e Deus. Não diz respeito às outras pessoas. Sabe, nós vamos cantar aqui, enquanto essa canção, você que está aí com o seu coração queimando, meu irmão, gostaria muito que você renovasse essa aliança hoje aqui. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Irmão, se você está no seu lugar aí, está sentindo que está queimando o seu coração, sabe, não perde essa oportunidade. Sabe, como eu disse, a promessa ela vai ser cumprida. Vai ser cumprida. Agora o como, essa trajetória, esse caminho pelo qual você vai percorrer vai depender das suas decisões. Vai depender de como você decide, da sua fidelidade ou da sua infidelidade, do seu honrar as alianças ou desprezar as alianças, ou você entender ou talvez não entender. Mas uma coisa nós queremos, que você saia daqui convicto disso, convicto daquilo que o Senhor, sabe, está liberando sobre você nessa noite. Meu irmão, esse ano aqui, para nós, é o ano de portas abertas, como eu disse. Nós estamos orando, meu irmão, orando por unidade, orando por avivamento, orando por essa cidade, sabe, orando para o Senhor de fato nos dar essa cidade, sabe, para que nós sejamos o meio pelo qual pessoas sejam ganhas, pessoas sejam reconciliadas, pessoas vivenciem milagres, assim como aconteceu de manhã. A moça trouxe um filho ali que veio de uma esterilidade, sabe, por palavras liberadas. Então é isso que nós queremos ver como igreja. Então, irmão, levanta sua mão, você que está aí, levanta sua mão, começa a orar por cada um, começa a profetizar aqui sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui na frente. Pai, nós somos gratos por cada uma dessas vidas que o Senhor trouxe aqui, Pai. Eu não sei o motivo, ó Pai, eu não sei o que o Senhor ministrou em cada coração, ó Pai, mas eu sei que a Tua palavra, o Teu Evangelho foi ministrado, ó Pai, e aonde ele é ministrado, onde ele cai ali no coração, ele produz vida, ó Pai. Então nós temos convicções de que vida está sendo gerada aqui, Pai, sonhos estão sendo restaurados aqui, ó Pai, palavras, ó Pai, estão sendo restabelecidas aqui. Então, Pai, nós anulamos tudo aquilo que o inimigo um dia colocou na mente, no coração, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo traga à memória tudo aquilo que dá esperança, ó Pai, tudo aquilo que dá esperança para cada uma dessas vidas, ó Pai, que estão se reconciliando, ó Pai, ou que estão confessando o Senhor pela primeira vez. Nós oramos, ó Pai, para que assim como o Senhor um dia nos recebeu, o Senhor receba cada uma delas, ó Pai, receba cada uma dessas vidas aqui, Pai. Nós profetizamos, ó Pai, sobre cada uma delas, essa novidade de vida, Pai, os novos começos, ó Pai, novos começos, ó Pai, nova mentalidade, nova realidade, ó Pai, sobre a vida de cada uma delas aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Vocês que estão aqui na frente, olha para mim aqui, ó. Vocês estão aqui na frente, olha só. Não é porque tem alguém que está orando do seu lado ou porque eu estou aqui que nós somos melhor do que você. Porque nós só estamos aqui porque um dia nós levantamos a mão e viemos para frente e alguém orou por nós. Então, o que nós queremos ser? Aquilo que foram para a gente.
foram família pra gente. E nós queremos ser família para vocês. Então eu vou contar até 3. Você vai olhar para trás e vai ser recebido por essa nova família. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Seja bem-vindo a Lagoinha Sorocaba, sua nova família. Aleluia! Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 Glória a Deus. Levanta sua mão bem alta aí, da sua melhor salva de palmas, nosso Senhor Jesus. Meu irmão, a minha oração é essa: para que cada um de nós venha ser fiel à aliança que nós temos com o Senhor. Meu irmão, se esse ano, cada um de nós se importar com uma pessoa, eu não estou falando para você talvez se preocupar com 10, 15, não. Mas se você se comprometer a orar, a se dedicar a uma pessoa, meu irmão, a uma pessoa, só com o seu esforço de uma pessoa nós já veremos uma multiplicação natural aqui. Multiplicação natural. Mas talvez por intermédio dessa uma pessoa que você orou, venha a família, e venha os amigos, e vem os vizinhos que começam a ver a transformação nessa pessoa, porque o Evangelho é isso, ele vai fazer sentido em outras pessoas a partir do momento que ele fez sentido em nós. Então, meu irmão, eu quero que você seja despertado para isso, para que você entenda que existe uma aliança e que você não pode desprezar ela de jeito nenhum, de forma alguma. Que você precisa abraçar isso, entender o que o Senhor liberou para você e multiplicar e espalhar essa boa notícia do Evangelho. Amém? Sabe, que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa compreender isso, e você ser a extensão do reino aqui nessa cidade, para que nós possamos falar um dia de fato: Sorocaba é do Senhor Jesus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por cada uma dessas vidas, Pai, muito obrigado por cada família que o Senhor trouxe aqui, por cada novo começo, ó Pai, que se deu aqui no culto da manhã, agora à noite, Pai, que o Senhor continua, ó Pai, com cada um de nós, alinhando o nosso coração, o nosso espírito, para que possamos vivenciar, ó Pai, essa expansão do Teu reino aqui nessa cidade, ó Pai, em todas as cidades pelo qual o Senhor nos direcionar, ó Pai, que possamos ser fiéis, ó Deus, ao Seu chamado, fiéis àquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai, e ser o meio, ó Pai, o meio pelo qual essa cidade, ó Pai, será do Senhor Jesus. Pai, eu peço que Teu imenso amor, ó Pai, a graça do Seu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vão com Deus, o Senhor abençoe vocês. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.